teve a guerra no Iraque, eu tentei ir e não consegui. E aí em 2011 começou a guerra na Síria, né? E eu comecei a ler muito sobre o assunto, né? Vendo as matérias que saíam no Brasil, tudo. E as matérias que saíam aqui eram só matérias que chamam de matérias enlatadas numéricas. Era assim, sai a matéria tipo, naquele momento a cidade da Síria, onde a guerra era mais intensa, chama Homs, H-O-M-S, Homs, que é uma cidade que antes da guerra tinha mais ou menos 2 milhões de habitantes, uma cidade grande. E eu vi as matérias que saíam aqui, era só tipo, hoje morreram 300 pessoas em Homs. Aí você vê a matéria, tinha ali um comunicado do governo da Síria, um comunicado de alguma ONG de direitos humanos, alguma coisa da ONU e acabou. Daria 2, 3 dias, outra matéria. Morreram 500 hoje no ataque em Homs. E a mesma coisa, não tinha, nenhuma matéria tinha o nome das pessoas, o rosto, as histórias, as vidas humanas, né? Como a guerra estava afetando a cidade, né? Fui pesquisar, cara, Você Homs... sentia que faltava humanizar a matéria? Exatamente, né? Aí eu falei, cara, eu preciso ir para esse lugar, né? E eu sempre falo que eu fui para a Síria que eu queria mostrar o que eu chamo de o lado humano da guerra. Só que na época eu estava no Grupo Estado, né, no Estadão, no jornal, e meu trabalho não tinha nada a ver com cobrir guerra, né? Eu já estava trabalhando como executivo, não sei o quê. Mas ainda assim fui, né, costurando, entendendo, não sei o quê, me preparando para se rolasse alguma coisa aí. Depois eu saí, fui para a revista Isto É. Também não era, eu nem era repórter, eu era editor executivo, não fazia matéria, né? Eu fazia matéria quando eu queria fazer uma coisa minha assim. E eu, né, articulando sozinho, embaixo dos panos, né, as coisas de ir para a Síria. E aí eu consegui o visto de imprensa para ir para a Síria. E comuniquei à direção da revista, falei, ó, estou com visto de imprensa para ir para a Síria, sei que meu trabalho aqui não é cobrir, fazer matéria, muito menos ir para a guerra, mas eu queria saber se vocês autorizam que eu vá. E a revista autorizou que eu fosse pela Isto É, entendeu? Claro. E aí eu fui para a Síria nessas condições. E isso já era maio de 2012. A guerra começou em março de 2011. Então eu fui para a Síria um ano e pouquinho depois de começar a guerra, né? A coisa estava bem mais intensa já. Depois piorou muito, né? Eu fiquei lá, como a Gi falou, fiquei lá 6 dias, né? Na verdade, fiquei 6 dias preso. Em todo o tempo que eu fiquei na Síria foram 10, 11 dias, dos quais 6 no presídio, né? 6 presos. Mas eu fui lá nesse momento. A guerra tinha começado fazia pouco mais de um ano quando eu cheguei lá. Pouco mais de um ano. Assim, o complicado, eu acredito, de se cobrir uma guerra é justamente trazer as informações de uma forma precisa, não diria nem correta, ô Cléster, sabe por quê? Porque em tempos de guerra é muito complicado a gente confiar na veracidade das informações, tendo em vista que os números das mortes, das baixas, eles são todos comunicados por órgãos totalmente enviesados. Né? Qual que é o papel do jornalista, justamente você que estava lá vivenciando as histórias, né, mais horríveis, né, as histórias assim mais profundas, com toda certeza que marcaram aí sua vida? Como você equilibrar justamente para colocar isso num texto, numa reportagem, mas não só confiando na informação dos órgãos oficiais, que podem estar corretos, mas podem também estar distorcidos? Cara, assim, tem uma questão que é muito forte nisso que você falou, que no meu caso, além de tudo, a situação me afetava diretamente, lógico, né? Então você manter a sobriedade, a clareza, é até mais complicado, né? Claro. Porque assim, você não está cobrindo uma tempestade em São Paulo, você não está cobrindo um jogo de futebol. Você está num evento que a sua vida está em risco, né? Claro. Então ainda tem você precisar manter a cabeça equilibrada nessas circunstâncias, né? Sobre dados oficiais, você falou está certíssimo, né? São dados oficiais. Aí o governo reduz a gravidade e uma ONG pode aumentar muito. Então, nesse caso, e você não tem como checar quem está falando a verdade, né? Chegaram os dados. Então, no caso desse, você vai dizer, ó, segundo o governo foi tanto, segundo a ONG ou segundo a ONU foi tanto, né? De mortos, feridos, coisa assim. Agora, em relação às histórias que eu apurei lá, né? Entrevistando pessoas na prisão, na polícia, no exército, nas ruas, é mais fácil você checar, porque você tem outros caminhos para poder checar se aquela coisa, né, realmente foi como contaram, se o cara está ou não exagerando. O cara pode contar uma coisa estapafúrdia e você dizer, peraí, isso não tem sentido, né? Você ouve outra que, ó, o relato não bate, entendeu? Então, a checagem de depoimentos, muitas vezes é até mais fácil do que você confrontar números, né? Sim. Trazendo para o Brasil, o governo divulga que é, lá,
Existe no Brasil hoje 500 mil traficantes. E quem vai dizer que não é? Sim. Quem Faz essa medição. Quem vai apurar isso, né? Quantas pessoas no Brasil hoje têm AIDS, por exemplo? O governo divulga lá um número. E em guerra é muito comum, né? Até para não baixar o moral das tropas, você divulga que seu exército está avançando, que seu exército está tendo ali um êxito para você não desanimar também ali o soldado. E o lado oposto também. Né? Também, óbvio. E você tinha o seu visto de turista ou de imprensa. De imprensa. Só que eu li que você entrou pelo Líbano. Porque o aeroporto de Damasco, na Síria, estava fechado. Então, o próprio governo sírio me orientou a ir para Beirute, no Líbano, e de Beirute entrar por terra para Damasco, entendeu? E aí a previsão era ir diretamente para Damasco ou ir para o interior, rodar a Síria? Qual era a sua programação até tudo mudar? Isso é um ponto interessante, que é o seguinte, quando me deram visto de imprensa, né, no passaporte, eles escreveram no consulado aqui em São Paulo uma frase manuscrita em árabe e em português, dizendo assim: apresentar-se ao Ministério da Informação imediatamente após a chegada. Eu sabia que se eu fizesse isso, eles iam colocar um oficial do governo na minha cola para me impedir de ir para a guerra. Porque em Damasco, na capital, não tinha guerra. Em Damasco, eu passei lá uma noite, cara, eu fiz turismo em Damasco. Eu passeei, tinha cinema aberto, shopping, estava tudo tranquilo. Tava normal, né? Só tinha um pouco de tensão nas áreas onde tinha prédios públicos, porque podia ter algum atentado, né, dos rebeldes, então tinha... Mas tinha uma segurança a mais, mas nada extraordinário. Não, assim, é o que eu te falei, assim, eu passei... Olha essa foto aí, essa imagem. Nossa. Sabe assim? Isso é cenário de guerra. Não, isso aqui, Gisele, tá tranquilo. Isso aí não se compara com o que ficou muito pior. E o governo tinha esse discurso de que não tem guerra aqui. O governo está combatendo terroristas. Só que na cidade de Homs, para onde eu fui, a cidade estava destruída. O próprio país, o próprio governo atacando com força aérea, bombas caindo de avião, exército na rua matando quem estivesse no caminho, assim, uma coisa pavorosa. Por quê? Porque em Homs tinha muitas bases das forças rebeldes. E a população de Homs apoiava a oposição. Então o governo sitiou a cidade e literalmente é isso. Cercou a cidade e era bomba e tiroteio dia e noite. Basicamente era isso. Só que eles não queriam mostrar isso. Sim. E eu fui para lá para mostrar a guerra. Eu não fui para lá para virar assessor de imprensa do governo. Claro. Como jornalistas do mundo todo fizeram, inclusive colegas meus do Brasil, de ir para lá e ficar em Damasco. Aí ficou mais do mesmo, Sim, exato. você não mostra a guerra, entendeu? Se a guerra está acontecendo num local que fica a 2 horas de distância de Damasco, você ir para Damasco e dizer que cobriu a guerra é mentira. É como, imagina, está tendo uma guerra em Campinas, aqui em São Paulo. Aí o cara vem de Nova York para cá, fica aqui em São Paulo e falou que cobriu a guerra. Não cobriu, amigo. Entendeu? Essa é a verdade. Ali é a assessoria de imprensa passando dados. Exatamente. E o que aconteceu, eu sei, porque até me disseram isso lá, né? O governo da Síria, depois da minha prisão, falou, ó, se você tivesse vindo no ministério, você não teria passado por isso, pela prisão na Síria, né, lá em Homs, né? Por quê? Porque quem chegava lá em Damasco, jornalista, o governo colocava o cara no hotel e todo dia de manhã passava uma van do governo para pegar o jornalista e levar para mostrar a cidade. City Tour. City Tour. Aí, cara, não vou fazer isso, né? Aí, voltando à pergunta da Gi, eu cheguei em Damasco, né? Porque eu tive de ir por lá, mas não fui ao ministério. Aí no dia seguinte fui para Homs, sozinho. As imagens ali, Bruno. Olha isso, cara. Imagens assim, aí no dia seguinte, olha isso. Aí no dia seguinte, eu fui para Homs, sozinho. E aí quando cheguei em Homs, né, já fazendo fotos e vídeos da guerra, da cidade destruída, tudo. Aí no meio da rua fui parado por uma barreira militar do exército. Os caras pediram passaporte, eu mostrei, com visto de imprensa, tudo certinho, e mesmo assim fui preso. Então você foi preso pelo exército sírio. Eu tinha entendido que você tinha sido preso, é por isso que é importante a gente trocar uma ideia aqui. Eu achei que você tivesse sido preso pelos rebeldes. Não, cara, os rebeldes jamais iam prender jornalista. Pelo contrário, os rebeldes, eles tinham todo o Queriam interesse. que o mundo soubesse. Eu fui para lá,
Um negócio importante, Bruno, que assim, eu fui para lá com tudo muito bem organizado, sabe? Até para isso foi importante ir para a Síria já na fase da minha carreira, mais maduro como jornalista, como pessoa, sabe? Porque, cara, eu tinha contatos na Embaixada do Brasil, lá na Síria, tinha contatos no governo da Síria, tinha contatos no exército oficial da Síria e tinha contatos no exército rebelde. Então, assim, todo mundo sabia que eu estava indo para lá. Eu tinha contato em todos os lugares. Estava bem respaldado ali. E lá em Homs, meu plano era, eu ia ficar, eles me deram um visto só de uma semana. O meu visto de imprensa duraria 7 dias. Então, um dia eu fui para chegar em Damasco. Então, eu teria 6 dias na Síria para depois voltar. E eu ia ficar 3 dias andando pela cidade de Homs, entrevistando pessoas para ver aquela coisa que eu falei, no lado humano da guerra, ver como a guerra estava afetando a vida das pessoas, comércio, universidade, tudo mais. Eu ia ficar 3 dias com o exército rebelde, acompanhando os caras em combate. Tem até uma coisa assim, curiosa sobre isso, que eu conversando, na época eu tinha Skype ainda, né? Eu conversando pelo Skype com um capitão do Exército Livre, que é a Força Rebelde, a força contrária ao governo. E, né, combinando com ele tudo, ó, vou chegar em Homs, se tudo der certo, né? Ele falou, cara, acho difícil chegar aqui, ninguém está chegando em Homs. Aí eu falei, mas se for possível, eu chego. Aí a ideia é o seguinte, eu vou chegar em Homs, ia encontrar com esse cara, ia ficar 3 dias com eles, com o exército rebelde da Síria, acompanhando os caras em combate contra o exército oficial do país, né? E esse capitão falou para mim assim, cara, você é muito perigoso. Eu falei assim, mas eu quero estar com vocês. Aí eu falei assim, agora tem uma coisa, eu quero registrar vocês combatendo o inimigo. Não quero fazer fotinha como eu sei que muita gente faz na imprensa, a foto do cara no deserto apontando para o nada e não tem ninguém ali. Eu quero, de fato, ter essa experiência. Lógico. Aí ele, cara, mas você vai falar como? Eu falei, não, eu quero estar do lado, eu falei assim, eu quero estar do lado do seu soldado que vai estar trocando tiro. Aí ele falou, tá bom, mas e se o meu soldado levar um tiro? Eu falei, não, eu estou do lado dele. Ele falou, tá, e se você levar um tiro? Eu falei, tô lá para isso também. Aí ele falou assim, você é louco. Aí eu falei, cara, vocês estão lutando contra vocês mesmos